Supremo Tribunal Federal condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação no processo da trama golpista. Seja muito bem-vindo ao canal Papo Reto com o Will, e eu comento sobre política e cotidiano sem isenção, tirando lições aprendidas de cada situação. E hoje a gente vai tentar entender por que o Eduardo Bolsonaro foi condenado e por que isso pode ser um problema enorme, não só para a candidatura do Flávio Bolsonaro, quanto para toda a família. Vamos ler a matéria do Globo.com, feita por Luiz Felipe Barbieri, Márcio Falcão, pelo G1 e TV Globo. Vamos lá. STF condena Eduardo Bolsonaro a 4 anos e 2 meses de prisão por coação em processo da trama golpista. Eduardo deve iniciar o processo de cumprimento de pena em regime semiaberto. O deputado cassado foi condenado por tentar atrapalhar julgamento que apurou tentativa de golpe em 2002. Acho que o ponto importante, o primeiro ponto para a gente falar aqui, ele não foi cassado por causa disso, tá? Ele foi cassado por faltas, então é algo que a gente tem que estar atento para não confundir as coisas, porque essa matéria aqui, pelo menos esse começo, está bastante tendencioso. Vamos lá, a primeira turma do STF condenou Eduardo Bolsonaro por tentativa de interferir no julgamento do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, na trama golpista. Eduardo Bolsonaro foi condenado a 4 anos e 2 meses de prisão. A pena deverá começar a ser cumprida no regime semiaberto. Também ficará inelegível por 12 anos, sem poder ser eleito até 2038. Caraca, eu já não sei exatamente por que nesse caso aqui são 12 e não 8. Além disso, Eduardo pagará multa de R$162 mil, referentes ao pagamento de 50 dias multa. Uma multa que equivale a 2 salários mínimos. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo na primeira turma do STF, votou pela condenação e foi acompanhado pelos ministros Cristiano Zanin, Carmen Lúcia e Flávio Dino, que é o presidente da turma. No caso da primeira turma. Tem um videozinho aqui, vamos olhar daqui a pouco, mas primeiro vamos seguir aqui na matéria, vamos lá. Moraes entendeu que há elementos que comprovam que Eduardo Bolsonaro praticou crime de coação no curso do processo, como acusou a Procuradoria-Geral da República, a famosa PGR. Eduardo Bolsonaro é acusado de promover, junto ao governo do Trump dos Estados Unidos, ações para criar um clima de instabilidade e temor, ameaçando e projetando retaliações estrangeiras contra ministros do STF e o Brasil. Cara, vou fazer uma pequena pausa aqui nesse pedaço, porque se você pegar agora, se você voltar agora em vídeos do Eduardo Bolsonaro lá no Twitter, acho que não só no Twitter, mas muito no Twitter, ele instigou Magnitsky. Ele falou que se o Brasil ficasse com o cenário de terra arrasada, ele pessoalmente falando, ia se sentir vingado, tá? Além de ter incentivado e comemorado as taxas, né? A primeira leva do tarifaço, tá? Então, cara, faz algum sentido essa condenação aqui. Vamos lá. O ex-deputado deve cumprir a sua pena em regime semiaberto, quando a pessoa pode sair para estudar ou trabalhar de dia, mas tem que voltar para a prisão à noite. Só que Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos desde março de 2025. Então, as autoridades americanas precisam autorizar um pedido do Brasil para que ele possa cumprir a sua pena lá nos Estados Unidos. O Brasil também pode pedir que ele entre na lista de procurados pela Interpol, e daí ele poderia ser extraditado ou deportado. O ex-deputado ainda pode recorrer, mas dificilmente essa decisão do STF vai ser revertida, até porque ele não pode mais recorrer a uma instância superior. O ex-deputado também vai perder o cargo de escrivão da Polícia Federal. Ele foi condenado principalmente por agir contra o Estado brasileiro ao defender, junto ao governo de Donald Trump, o tarifaço aos produtos nacionais e ainda atacar os membros da Justiça brasileira para tentar blindar o seu pai, Jair Bolsonaro, em outro julgamento. Antes da gente seguir aqui pro nosso papo reto, cara, quero muito pedir para você deixar um like, que é muito importante esse teu like aqui com a gente, para ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas com as nossas opiniões. Você não precisa concordar com elas, mas inclusive aproveita para deixar o teu comentário também nessa situação do Eduardo Bolsonaro, tá? E se inscreve no canal e ativa o sininho. A comunidade, cara, nunca vai crescer sem o apoio de quem assiste, e eu conto muito contigo. Falando o seguinte, caso do Eduardo Bolsonaro. Primeira lição aqui que a gente tira. Burro, não seja burro igual o Eduardo Bolsonaro.
Por que eu falo isso? O Alexandre de Moraes já estava se mostrando, de certa forma, um tirano, com algumas penas ultra duras e alguns processos ridículos, como o inquérito das fake news. E a família Bolsonaro sem poder nenhum, né? E o pai Jair Bolsonaro chamando o Moraes, fazendo brincadeirinha para ele ser vice. Enquanto isso, as condenações rolando solta. Aí o cara, quando ele foi para os Estados Unidos, ele disse que estava sendo perseguido. Ele não tinha nenhum processo contra ele e ele simplesmente saiu com medo de ser preso, né? Ele sabia que poderia... Ele achava que poderia ser preso, né? Eu também acho. Mas ele foi e saiu e de repente ele começou a jogar contra o Brasil e ele foi muito burro. Porque, cara, ele achou que essa tática ia durar quanto tempo? Ele com o gênio do Paulo Figueiredo, quanto tempo que ele acha que ia durar essa questão dele esticar a corda com o Supremo Tribunal Federal do Brasil? Era uma luta perdida, cara. Era uma luta perdida. E aí ele começou a querer sinalizar que ele era brabo. Não, que eu sou brabo, não sei o que. Blá, blá, blá. Começou a comemorar, começou a incentivar problema, começou a barrar visita de outros deputados brasileiros aos deputados americanos e tudo mais. Incentivou o tarifaço, comemorou, falou que se sentiu vingado, como eu falei lá no começo. E a burrice dele veio achando que não ia acontecer nada. Na verdade, ficou muito pior a situação dele. E a outra coisa que eu também tiro aqui, cara, de lições que vão ficar, e agora quem vai se ferrar é o Flávio, porque eu acho que ele vai ser o próximo na lista. Não sei se preso e tal, se bem que ele tá enrolado com o Vorcaro, né? Então pode ser que ele realmente, quando acabe esse pleito eleitoral também, responda alguma coisa criminal. A campanha vai cada vez mais por água abaixo. Cada vez mais por água abaixo. E aí, eu me lembro de ter visto reportagens e tal, e lances que o Flávio estava tentando conter essa ofensiva do Eduardo Bolsonaro. Só que não teve jeito não, cara. Não teve jeito não. Quando rolou o primeiro tarifaço, com esse gênio incentivando, o Lula subiu a popularidade. Aí ele bota a culpa em quem votou nulo em 2022. Aí ele bota a culpa no próprio Alexandre de Moraes. Cara, ele tá fazendo coisas que ele tá favorecendo o arqui-inimigo. Então não tem condição nenhuma dele pegar e botar a culpa nos outros, né? E politicamente, cara, já era. Família Bolsonaro já era. E estão se enfraquecendo cada vez mais. E vai ficar cada vez pior. Não tem jeito, o Flávio tá no teto e ele só tende a cair. Com as porcarias que esse cidadão aí faz, Eduardo Bolsonaro junto com o outro gênio, Paulo Figueiredo, a situação vai ficar cada vez pior para eles. Para eles. E aí é que eu falo. O candidato Renan Santos, nesse sentido, ele ganha sem fazer nada. Na verdade, ele tá trabalhando bastante, mostrando proposta, falando bastante de muitas coisas, mas ele acaba se beneficiando dessas burrices aí que esses caras fizeram. E agora, já era, porque foi uma decisão de turma. Então já não dá mais para eles falarem que é o Alexandre de Moraes. Porque não foi decisão monocrática, foi decisão da turma. O Moraes foi o relator. E todos acompanharam o relator. Já era. Flávio Bolsonaro, já era. No Brasil, já era. Acabou totalmente. E os próximos passos dessa questão aí, não sei se ele vai realmente ser preso, se ele não vai, né? Sabe como é que é. Mas aqui no Brasil já era. Até 2038 esse cara não concorre a mais nada. E a família Bolsonaro tá se deteriorando. E a imagem total de todo mundo, eu acho que tá ficando cada vez mais irreversível. E aí eu vejo que dessa forma quem mais está fazendo campanha pro Lula é o próprio Eduardo Bolsonaro. O próprio Eduardo Bolsonaro que o Lula chama de camisa 10. Ele é o camisa 10 do governo Lula. Não tem jeito, cara. Não tem jeito. É ele que tá fazendo um monte de coisa. Mas a pergunta também que eu até provoquei lá na capa era se era perseguição ou se realmente o Eduardo Bolsonaro merecia essa condenação. E aí eu vou te falar uma coisa que eu acho que é um pouco dos dois, tá? É um pouco dos dois. A perseguição já tá rolando. E os bolsonaros burros que ameaçam no dia, briga, bate o peito, depois no outro dia frouxa. A ameaça frouxa, deixou o Alexandre de Moraes enorme. Jair Bolsonaro, quando teve a chance de sancionar o fim da decisão monocrática, não fez. Flávio Bolsonaro retirou a sua assinatura e fez pressão para vários outros parlamentares do Senado tirarem a assinatura também contra a CPI da Lava Toga. Agora sobrou isso aí, filho.
Agora sobrou isso aí, os caras têm a caneta na mão, eles podem fazer o que quiserem, são mais poderosos que qualquer coisa que exista no Brasil. Então, apesar disso, vocês também deram motivos. Que vocês não são bons políticos, essa é a verdade. Vocês nem pra fazer merda vocês sabem. Essa que é a verdade da política de vocês. Então, assim, os dois estão errados nessa história, tá? Os dois. Mas, Eduardo Bolsonaro, você é mais burro. Essa é a diferença. Você sair do Brasil e fazer tudo que você tá fazendo e achar que não vai dar nada. É muita burrice. E pode dar Deus aí, que vocês não vão pra eleição e, quiçá, nem pro segundo turno vocês vão. Porque eu acho que o Renan Santos tá vindo aí e vai passar vocês.